Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Talvez você foi atraído por este título deste vídeo. Eu decidi desistir de tudo. E talvez você fique se perguntando, do que é que ele desistiu? E isso traz interesse para saber qual foi a atitude que eu tomei de desistir de alguma coisa. Sendo cristão, as pessoas já devem pensar, será que ele desistiu do Evangelho? Será que ele desistiu de Cristo? E aí nós vamos entrar justamente em um local bastante interessante, que é na vida pessoal de algumas pessoas que também assistem esses vídeos. A questão é que quando nós temos um objetivo e um alvo, nós queremos que ele dê sucesso, que ele faça acontecer na nossa vida e nos dê resultado. E aí quando nós não temos esse resultado, nós às vezes nos frustramos e pensamos, será que o que eu estava fazendo estava correto? Ou o que eu fiz foi somente uma perda de tempo? E aí é que entra a questão, o que é mais valioso? Você insistir naquilo que você quer, mas que te tira teu tempo, de você alcançar aquilo que realmente Deus quer para a sua vida e te limita o tempo, porque isso vai tomar o seu tempo. Isso vai fazer com que o seu tempo seja escasso. E a moeda mais cara que nós temos hoje é a questão do tempo. Nós temos que usar o tempo a nosso favor. Então, qual que é o meu assim, feeling que eu tive que observar e eu tive que deixar? Eu tive muitas oportunidades bastante interessantes a respeito de trabalho. E aí entra a questão, do que é que eu desisti? Eu desisti de alguns trabalhos. Que algumas pessoas também têm o desejo hoje de desistir. Só que ao longo do tempo, o que eu percebi? Eu percebi que quando as pessoas têm um desejo de largar algo, não só o trabalho, mas ela tem um desejo de largar algo, ela larga sem direção, sem o que fazer, para onde ir, que atitude tomar. E esse é o grande problema. Por quê? Porque toda vez que a gente toma uma direção sem conhecer o caminho, sem conhecer alguém que passou por aquele caminho, nós temos o risco de podermos errar e errar feio e não ter volta pelo caminho. É como se a gente tivesse justamente em um local em que nós tomamos a atitude de sairmos a um passeio em um lugar bonito, que nunca foi explorado, e você deseja ir achando que vai ter sucesso, que vai satisfazer a sua vida, a felicidade naquele momento. Só que aí você cai do cavalo e percebe que a atitude que você tomou te prejudicou. Isso tem a ver com o que eu estou falando a respeito de mim? Não. Isso tem a ver que a atitude que eu tomei, ou seja, o ato, a ação de eu desisti daquilo que estava simplesmente acabando com o meu tempo. E o que eu tenho de mais precioso? O tempo. E quando a gente percebe isso ao longo do tempo, ao longo das experiências que nós vivemos, nós largamos muitas coisas que são supérfluas, que tomam o nosso tempo, que minam a nossa vida e fazem com que a gente venha perder o tempo do propósito. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. E aí que é a questão. O tempo para tudo não quer dizer que eu tenho que esperar esse tempo sem tomar uma ação. Às vezes, dentro desse tempo que ainda não chegou, nós temos que desistir de algumas coisas e até mesmo de alguns relacionamentos nós temos que desistir. Então, por quê? Por quê? Porque talvez esse relacionamento ele te frustra, toma o seu tempo. E o problema é que as pessoas não percebem que o tempo que está sendo tomado é valioso. Então eu percebi e a atitude que eu tomei foi, eu tenho que simplesmente, uh, só um momentinho que eu estou aqui fazendo algo que é importante para mim, tá? E depois eu vou mostrar para vocês, mas tudo de base de oração, pedindo ao Senhor direção, para que realmente a gente venha fazer algo que venha agregar na vida das pessoas através de vídeo, não só como esses vídeos que são feitos aí, não, tá? Nosso desejo. E aí o que acontece? Nós temos tem que ter essa percepção de ter que largar algumas coisas porque nós estamos fazendo algo de errado. E quando percebemos isso, temos que deixar algumas coisas, tá? E ao deixar algumas coisas, nós conseguimos simplesmente alcançar o nosso propósito e entrar dentro desse projeto que Eclesiastes diz, há tempo para tudo debaixo do sol. Ou seja, tudo é um propósito. E temos que entender que algumas coisas têm que ser deixadas. Tem que largar algumas coisas, eu tenho que abandonar. E por isso eu abandonei algumas coisas em questão de trabalho, tá? Abandonei alguns trabalhos, abandonei alguns relacionamentos, abandonei tudo que me prejudicasse e tirasse meu tempo. Pessoas são importantes, mais importante que algumas
alguns alvos. São pessoas que são importantes. Entendendo isso, nós entendemos o sentido de algumas coisas na nossa vida. E para isso, nós temos que entender justamente a ação que nós temos que tomar dentro do tempo e o desejo e o propósito que nós temos dentro do nosso coração, tá? E o que eu deixo para vocês é justamente isso. Não abandone aquilo que é valioso e não desperdice o seu tempo com aquilo que é prejudicial para a sua vida, tá? Seja relacionamento, abandone. Seja, eu não vou falar trabalho, porque isso é pessoal de algumas pessoas, tá? Então quer dizer que você não trabalha. Não, muito pelo contrário. Eu abandonei aquilo que estava tomando meu tempo e agora faço algo que não abandona, que não que é gasto, tá? Com prejuízo no meu tempo. Tem que ser observado o tempo, porque é aquilo que você tem de mais valioso nessa vida, mais valioso. E esse vídeo, ele serve tanto de alerta, tanto para outras pessoas, quanto também para mim mesmo, tá? Para tomar algumas ações. Fora isso, outra coisa também que eu gostaria de deixar é que eu tenho um sonho, um objetivo, e nesse sonho, nesse objetivo, ele está bem na minha frente. E estou executando ele agora. Tem tempo para tudo, eu entendo isso. Só que eu tenho que orar, pedir ao Senhor esse desejo do meu coração. É o que o Senhor deseja para a minha vida? Se está dentro do teu tempo, que realize. Agora, se não está dentro do teu tempo, e toma aquilo que é precioso para mim, que é o tempo que o Senhor me deu, que o Senhor possa retirar e não deixar que isso aconteça. Mas se for e for prosperar minha casa, minha família, eu peço que o Senhor possa abençoar, alargar as portas, que possa vir pessoas com interesses ao negócio, que isso possa fluir e o nome do Senhor ser glorificado. Vou mostrar para vocês em oração e vou mostrar para vocês se ainda deu certo, o que está acontecendo e se der certo, o que eu tenho projetado dentro deste tempo, claro, diante do propósito do Senhor, isso aí vai agregar na nossa vida, certo? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa tomar atitudes que venham frutificar, prosperar na sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoa. Amém.